Ok. A análise de riscos, né, ela vai variar muito do tipo de risco e do tipo de empresa, né? São duas coisas que são importantes falar. Então, a gente, via de regra, trabalha em diversos tipos de riscos. A gente se define como uma empresa de prevenção de riscos, principalmente aqueles que, de alguma maneira, existe uma má intenção envolvida, né? Historicamente, os riscos que a gente trabalhava mais eram riscos mais ligados à questão de segurança, onde a gente ia perceber, primeiro, o que era de atrativo que existia que poderia levar a esse risco, né? Então, um atrativo financeiro, um atrativo de valores, e em cima disso, quer dizer, a gente começava a fazer quase que o caminho contrário, onde está o atrativo, quais são as oportunidades que você tem para chegar nesse atrativo, quais são as pessoas que estão envolvidas dentro desses processos, dessas oportunidades. Em cima disso, a gente ia discorrendo para entender o que realmente era um risco maior e o que era um risco menor. Daí até veio o nome da empresa, né? Quando a gente fala de CTS, em inglês é International Consultants on Targeted Security, né? Então a ideia do Targeted Security, a segurança focada, vem exatamente de conseguir entender o que de fato era um risco maior para se focar nela, né? E isso sobre vários tipos de questões, desde terrorismo, passando por outras questões. Só que se a gente vai migrando isso para outros tipos de empresas e riscos, às vezes você chegava numa empresa e fala assim, olha, você não tem grandes riscos aqui, vou pensar em uma construtora, talvez, ou algum desvio de cimento, alguma coisa, mas não eram riscos tão importantes. Aí você começa a entrar outros tipos de riscos, como os de compliance, né? O que derrubou a maioria das empreiteiras no Brasil não foram riscos de desvio de material, não foram riscos de desvios financeiros. Uma empreiteira tem muito poucos clientes, se você for pensar, né? É mais fácil de controlar. Até sob o ponto de vista de fornecedores, é uma quantidade menor. O risco lá estava exatamente de alguma maneira, ao lidar com o governo, de você ter tipos de relacionamentos que poderiam levar a questões que levavam desde de multas a empresas até prender pessoas, executivos, até eventualmente o fechamento da empresa. Então, quando você está lidando com essa questão, por exemplo, de riscos de compliance, não necessariamente as mesmas empresas que têm riscos ligados a patrimônio são as que têm esses riscos de compliance. Então, via de regra, os riscos de compliance não estão ligados a empresas que têm maiores exposições onde os problemas de compliance estão. Então, se a gente está falando de corrupção, obviamente isso tem a ver com relação governamental. Se a gente está falando de compliance trabalhista, isso obviamente tem a ver com um supply chain da produção do que você faz mais pulverizado, né? Quer dizer, você vai ver problemas de trabalhos escravos muito mais em confecção, por exemplo, do que em high-tech. Isso não é à toa, né? Porque você vai tendo terceirizações, quarteirizações, isso aqui uma hora você chega na pessoa física que está produzindo. Se você está falando em tipos de compliance, por exemplo, do que a nova linha do que aconteceu agora na Europa e brevemente virá o Brasil, que é a questão de privacidade de dados, tem mais riscos quem tem mais dados guardados. Então, obviamente, um Facebook tem mais risco do que, por exemplo, um supermercado. E por aí vai, né? Então, essas são questões de riscos de compliance. E por último, entrando em riscos digitais, né? Quer dizer, quem está mais exposto aos riscos digitais é quem tem a maior digitalização do seu negócio, não é apenas no recebimento ou pagamento de compras, mas é quem tem uma exposição, se a gente pensa, existe um escopo de segurança da informação conhecida, onde em um extremo, que é o extremo mínimo, que está menos exposto a esses problemas, são as mineradoras, e no outro extremo você tem os bancos e empresas de telecom, que cada vez mais eles são puramente digitais. Então, resumindo, né, os riscos eles vão ser identificados de acordo com os problemas e de acordo com as indústrias que geram esses problemas, e a partir daí que você chega em um resultado final. Olha, a legislação ela só ajuda quando ela faz sentido e quando ela é passível de controle, né? Existem várias
coisas que existem dentro da nossa legislação que ela absolutamente não é passível de controle e fica muito difícil de você determinar. Eu acho que a lei anticorrupção é um bom exemplo de como pode funcionar. Ela foi precisa, quer dizer, deixou algumas imprecisões, mas de uma maneira geral ela é uma lei moderna, ela fala o que eu vou checar, de que maneira eu vou checar, quais são as consequências disso. Quando a gente vai para o mundo digital, a velocidade que o nosso Congresso consegue trabalhar e a velocidade do que está acontecendo no mundo digital não é a mesma. E apesar de a gente ter uma série de pessoas da sociedade desenvolvendo esse assunto de uma maneira bastante importante, a gente chega em leis que não necessariamente elas conseguem ser executadas e a gente não consegue ter o que afinal a gente chama do law enforcement, né? Quer dizer, eu não tenho, o que adianta eu ter leis digitais se eu não tenho, por exemplo, autoridades policiais que têm a capacidade de ir atrás delas, né? Quer dizer, você pega dentro da estrutura de uma empresa, de uma cidade grande como São Paulo, como Rio de Janeiro, você vai ver você tem uma, no máximo duas delegacias especializadas em crimes digitais. A questão de dizer o que é um crime de fato, quer dizer, do ponto de vista a gente vai pensar em outros tipos de problemas digitais, como que seja o cyberbullying, cyber threatening que existe, recai em um outro problema do nosso Código Penal, que quer dizer, ok, você consegue dizer que um cyberbullying, quer dizer, eu consigo chamar isso de algum tipo de dano moral, mas eu não consigo caracterizar que o dano moral de uma pessoa falando mal de outra ao vivo versus isso acontecer na rede é completamente diferente. Então, no final, quer dizer, existe a preocupação, existem pessoas competentes fazendo isso, mas a gente acaba esbarrando em uma estrutura um pouco mais arcaica que a gente tem de, seja de julgamento dessa questão, seja de fazer as investigações corretas. A crise econômica ela afetou todos os negócios, né? Eu acho que ninguém saiu ileso dessa crise econômica porque ela foi a maior de todos os tempos, né? A gente viveu aqui algo que eu, com mais de 20 anos de mercado, nunca tinha visto, né? Realmente não foi só a força, foi a velocidade com que ela aconteceu, né? Outras crises elas foram sendo anunciadas, essa não foi. Agora, ela afetou o meu negócio positivamente e negativamente. Então, se por um lado as empresas elas apertaram cintos, fizeram menos projetos de consultoria, por exemplo, isso levou a uma diminuição da minha atividade de consultoria mais tradicional. Por outro lado, essa crise muito foi gerada por assuntos de corrupção, que é o meu core business. Então, essas questões de compliance cresceram muito. A crise ela gerou problemas sociais que aumentou incrivelmente a criminalidade, seja porque, se a gente pega o caso do Rio de Janeiro, o governo quebrado não tem como pagar uma polícia eficiente, seja porque a gente tem uma quantidade de desempregados muito maiores que acaba tendo, a gente não tem uma associação direta entre o desempregado e o criminoso. Que a gente tem uma associação direta entre o empregado e quem está disposto, o desempregado e quem está disposto a comprar o produto que o criminoso desvia. Então você aumenta essa demanda. Então essa questão de segurança, por exemplo, de carga, o roubo de carga ele aumentou 3 vezes em 5 anos e isso é algo que eu atuo também. Então houve uma mudança forte no meu negócio, quer dizer, algumas áreas sofreram, outras cresceram muitas, entre mortos e vivos a gente cresceu, menos que a gente gostaria, mas cresceu, e muito menos do que seria, vamos dizer, o nosso sonho, muito mais do que foi o mercado, em especial o mercado de consultoria onde a gente atua. Primeira coisa que a gente percebeu um ano, sob o nosso ponto de vista, muito forte. Um ano bom, é um ano que a gente está com uma alocação de 100%, e isso aconteceu na nossa perspectiva, porque a gente entendeu que as empresas, de alguma maneira, de 15 a 17, elas limparam o que dava para limpar e seguraram o que dava para segurar, e falaram assim, agora eu tenho que voltar a fazer alguma coisa, senão absolutamente eu paro. E a gente sentiu isso, principalmente, começou bem o ano, mas principalmente pós-carnaval, a gente sentiu que tem muitas empresas fazendo muitas coisas que não vão esperar o próximo governante, que elas precisam fazer isso, e isso está desencadeando essa questão.
Outra questão que tem é que os assuntos que a gente trabalha continuam estando em voga, né? Quer dizer, então se você está digitalizando o teu negócio e todo mundo está digitalizando, inclusive a crise, de alguma maneira, ela propõe essa digitalização mais rápida a partir do momento que eu quero fazer as coisas melhor e com menos custos. Isso obviamente gera uma necessidade muito grande de cybersecurity. Então, sob o nosso ponto de vista, 2018 ele aparece como um ano muito interessante, muito forte, acontecendo muita coisa. A gente está preparado para essa mudança há muitos anos. Parte do que a gente plantou lá atrás, em termos de reputação, em termos das áreas que a gente atua, está nascendo e a gente está se mostrando uma alternativa brasileira muito interessante para as empresas locais. Então, sob o nosso ponto de vista, a gente vê que está crescendo, as empresas cortaram o que dava para cortar, então ou elas param de existir ou elas voltam a crescer. E muitas, de fato, têm parado de existir, fechado as portas, entrado em recuperação judicial. As que estão trabalhando voltaram a trabalhar, independente da crise, independente do governo, porque ela não tem outra alternativa, de alguma maneira, né?